Muito boa noite, queridos, graça e paz. Graças a Deus por esta grande oportunidade de estarmos mais uma vez na casa do Senhor e essa de transmitir a sua palavra. Que nessa noite nós possamos entender e aplicar aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Nós estamos com tema sobre oração e durante esse ano todos nós estaremos aí aprendendo, refletindo e praticando a oração. Então hoje eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Vamos ler esse texto que fala sobre a parábola do juiz injusto. Mas queremos transmitir esse texto dando ênfase sobre a importância da oração perseverante. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade, havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Na mesma cidade, também havia uma viúva que sempre lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo, ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como esta viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça, para que ela não volte e venha mais a me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouvi o que esse juiz injusto diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que de dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Amém. Meus queridos irmãos, esse texto, nós encontramos aqui uma lição. Jesus, primeiro, ele entrega essa lição, ele fala sobre essa lição. E depois ele conta uma parábola para ilustrar esta lição. A lição é sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar, ou nunca desfalecer. Esta é a lição. O dever de orar sempre e nunca desanimar. John Charles Hyle afirmou que o cristianismo autêntico começa e floresce na prática da oração, ou decai com a falta dela. Então, nesse texto, nós podemos encontrar algumas lições para que nós possamos atender e também praticar aquilo que o Senhor está nos ensinando. Nós estamos falando sobre a importância da oração perseverante. Domingo próximo passado, o pastor Eloy ele nos trouxe uma mensagem, ele deu uma ênfase sobre qual a importância que nós damos, a importância devida à oração. Será que ela tem sido primordial em nossa vida? E nesse texto, nós vamos encontrar Lucas registrando que Jesus, ele transmite essa lição. E a primeira lição que nós vamos encontrar é que a oração perseverante é um dever. Olha só o que está escrito no versículo 1. Jesus, ele contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca
desanimar. Logo, a oração perseverante é um dever. Jesus poderia dizer que a oração perseverante podia ser um privilégio. Além porque é um privilégio nosso de falar com Deus. Privilégio de estarmos dialogando com o Senhor. Mas muito mais do que isso. Jesus, ele disse que a oração é um dever. Logo entendemos que deixar de orar, estamos pecando por omissão. Porque orar sempre é um dever. Anote bem isso, né? Isso é muito importante. Encontramos logo de início Jesus nos ensinando que a oração é um dever. E esse dever nós temos que estar constantemente, diariamente, em oração. Assim como nós não conseguimos viver sem respirar. Alguém consegue passar aí alguns minutos sem respirar? Estamos sempre em constante, respiração. Nós, seres vivos, precisamos respirar. E a oração deve ser do mesmo modo. Nós não devemos nos acostumar a viver sem a prática da oração. Orando em todo tempo. Por isso, nossa campanha, nosso tema deste ano é orar sem cessar. Orar continuamente. Por que nós vamos encontrar vários textos na Bíblia? Porque Jesus, ele tinha uma vida de oração, porque que vários homens e mulheres de Deus estiveram sempre cultivando a prática da oração. Porque a oração é um dever. Precisamos sempre atentar sobre isso. Dever de orar sempre e nunca desanimar. Porque quando nós estamos orando, a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, ela é envolvida, ela é cheia, ela é contemplada pelo nosso Deus. Então, nós não iremos desanimar. Então, um antídoto ao desânimo é a oração. Quando você vê alguém desanimado, por algum motivo, observe, está faltando a prática da oração perseverante. A oração, ela é aquela que nos anima. Porque quando nós entramos no nosso quarto, quando falamos com Deus, ali deixamos os nossos temores, ali deixamos todos os nossos medos, nossos anseios, tudo aquilo que atinge o nosso coração, e nós contamos para o Senhor. E quando você começa a contar com o Senhor, começa a falar com o Senhor, logo você vai entender que Deus, ele vem te aliviar, te socorrer, te sustentar. E isso serve de ânimo, de encorajamento para nós. Por que que o salmista sempre, mesmo perseguido, mesmo nas tribulações, mesmo sem amigos, lá ele estava em oração. Grandes homens de Deus, como nós vimos aqui hoje pela manhã, os reformadores, homens como nós, sujeitos às mesmas paixões, mas que cultivaram a oração. Mesmo perseguidos, mesmo que estiveram ali sob pressão do Estado, pressão de várias maneiras, mas sempre cultivando a oração. Sempre. A oração é um dever. Jesus falou, o dever de orar sempre e nunca desanimar. Então, se eu não oro, eu desanimo. Então, quando eu oro sempre, eu nunca desanimo. É uma lição muito importante. E Jesus, ele vai transmitir ali uma parábola, falando sobre uma cidade onde havia ali um juiz que não temia a Deus e nem respeitava os homens. Veja a descrição desse juiz. O homem que julgava, mas que não temia a Deus. E nós sabemos muito bem que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso, Jesus ele vai transmitir sobre esse homem, esse juiz, que não temia Deus e nem respeitava os homens.
Imagine só como que era esse juiz. Mas, nessa mesma cidade, também havia uma viúva, e que ela sempre pedia: faz-me justiça contra o meu adversário. Ela clamava, ela pedia para que aquele juiz fizesse ali o seu direito ser atendido. Então, quando nós entendemos e vemos uma viúva, logo vamos entender que era um símbolo de uma pessoa vulnerável, de uma pessoa desamparada. E o único direito, ou a única arma que ela tinha, era o seu direito, desde que o juiz a designasse ou fizesse justiça. E ela agora estava ali pedindo para que aquele homem, aquele injusto juiz, pudesse fazer justiça para ela. E ela vai importuná-lo, ela vai estar ali diariamente pedindo para que o juiz fizesse justiça. Então nós vemos que essa viúva, ela não tem nome, é uma anônima, né? Desconhecida, indefesa, e ela não tinha ninguém naquele tribunal para que pudesse ajudá-la, né, a dar um acesso melhor àquele juiz. Era uma mulher indefesa, mas ela estava constantemente pedindo para que aquele juiz fizesse justiça contra o seu adversário. Vamos entender que esse adversário, né, não era o inimigo dela, mas para que ela pudesse restituir o seu direito, porque ela tinha perdido. Né? Imagina uma viúva naquela época, né, desamparada, não tinha uma aposentadoria, não tinha filhos para sustentá-la, não tinha ninguém. Então ela dependia desta justiça, desde que um juiz a designasse o seu direito. E ela vai clamar a esse juiz. Ela vai perseverar. Né? Podemos até abrir aqui um parênteses. Imagine só, né, ela chegando, mesmo sem ser convidada numa audiência, vendo aquele juiz passar, e ela: faz-me justiça contra o meu adversário. Quem sabe ela descobriu, né, onde ele morava e chegava na porta dele: faz-me justiça, porque o texto vai dizer que ela a importunava. Então, ela, quando tinha a oportunidade de falar com aquele juiz, ela sempre estava pedindo por justiça. E aquele homem não temia Deus e nem respeitava ninguém. Então, a segunda lição que podemos tirar dessa parábola é que a oração não é um pedido de um desconhecido a um juiz injusto. Quando nós oramos, nós não somos uma pessoa desconhecida diante de Deus e nem estamos pedindo a um juiz injusto. Ao contrário daquela viúva, o Senhor nos conhece por inteiro. E Ele tem o prazer em nos ouvir. Quando nós clamamos a Ele em oração, Deus, Ele tem o prazer em nos ouvir. Aquela viúva não tinha ninguém, um amigo, para que pudesse ajudar no tribunal. Ela não tinha ninguém para fazer, né, alguma ajuda para ela diante do juiz. Nós temos um advogado, um justo, aquele que nos ama, aquele que nos comprou com seu sangue. Por isso, nós temos, através de Cristo, por meio de Cristo, acesso, porque Ele nos deu essa garantia. É Ele que nos dá esse acesso, é por meio de Cristo. Por isso, nós podemos e devemos orar e falar com Deus e dialogar com o Senhor. Ele não é como esse injusto juiz. Ele é um Deus amoroso, Ele é um Pai amoroso, Ele que nos ama, e por isso nós temos, né, e podemos chegar até Ele. Esta viúva não tinha nenhuma garantia que o juiz iria atendê-la. Você vê que o texto não mostra que o juiz falou assim para ela: ó, tá bom, você está me pedindo?
Quem sabe um dia eu vou te atender. Não deixou nenhum fio de esperança para ela. Mas ela estava em constante pedido. Ela estava lá. Faze-me justiça contra o meu adversário. Faze-me justiça contra o meu adversário. Ela não tinha nenhuma garantia, não tinha nenhuma promessa desse juiz para atender a sua causa. E nós temos a companhia do Senhor. Nós temos um Deus que se compadece de nós. Nós temos um Deus que cuida de nós. Por isso nós devemos diariamente, constantemente estar em oração. Por isso nós devemos orar sempre e nunca desanimar. A terceira lição que nós encontramos aqui está no versículo 7. A oração é um pedido dos escolhidos a um Pai justo. Quando nós lemos esse texto, e quando chega aqui no versículo 7, o Senhor fala, e Deus? A pergunta, né? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Imagine, pare e pense um pouquinho. Você foi escolhido por Deus? Deus te escolheu? Deus te chamou? Jesus está falando aqui, e o Senhor, e o Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Esse juiz era um juiz arrogante. Era um juiz egoísta. E não respeitava ninguém. Homem algum. Nem temia Deus. Esse homem não respeitava nenhuma autoridade sequer. Ele achava supremo. E ele vai atender ao pedido dessa pobre viúva por causa da sua importunação. Para que ela não viesse outra vez e outra vez. Então ele falou assim, chega, eu não quero mais que ela fique aqui me importunando. Eu quero que eu tenha uma vida tranquila. Porque ele não podia fazer nada contra ela. Ela estava apenas pedindo o seu direito. Imagine, né? Uma requerente fazendo ali um pedido e o juiz não querendo atender. Então ela só estava pedindo o que era direito dela. Então ele não tinha nenhuma arma para contra-atacar ela, a não ser atender ao seu pedido. E esse homem era um homem egoísta, arrogante, mas para ficar livre desta importunação, ele atendeu ao seu pedido. E o Senhor, ele faz essa pergunta. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Deus ele deleita em ouvir a nossa voz. Ele é o Pai das misericórdias. Ele nos socorre em nossas necessidades. É Ele quem ajuda nas nossas fraquezas. Por isso nós devemos orar a um Pai justo, a um Pai amoroso, a um Pai bondoso. Quando nós falamos sempre de oração, é isso. Por isso, nós vamos encontrar homens de Deus, nós vamos encontrar Jesus sempre orando. Porque sem a oração, a nossa vida ela vai decaindo. Né? Eu lembro quando eu era pequeno, eu cantava com as crianças, aquele corinho que todo mundo daquela época sabe e vai lembrar. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. É isso. Diminuirá. Quem não ora e a Bíblia não lê. Então, quem ora e a Bíblia lê, quem estuda a palavra de Deus, ele vai crescendo. Né? Ele vai se fortalecendo. Então, aqui está esta lição importante para nós. Né? A oração é um pedido dos escolhidos a um Pai justo. Pela graça do nosso Deus, pela bondade do nosso Deus, nós somos escolhidos. Né? Ele nos escolheu. Imagina, você tem uma intimidade com Deus. Você pode chegar até Ele por meio de Cristo. Ele nos deu esse acesso, né? Esse privilégio, essa graça derramada no nosso coração. Por isso, Deus ele deleita em ouvir a nossa voz, quando nós falamos com Ele. Ou quem sabe, quando você não tem mais nem palavras, somente lágrimas, somente gemidos,
Lembra o que aconteceu com Ana? Ana, quando estava ali no templo, ela não tinha mais palavras. Mas Deus sabia e conhecia a necessidade de Ana. Quem sabe nessa noite você se encontra da mesma maneira. Quem sabe você que está nos acompanhando aí através das redes sociais se encontra da mesma forma. Às vezes não tem mais palavras, não tem mais forças, não tem mais ânimo, não tem mais aquele fervor para passar alguns minutos na oração. Mas o Senhor está falando contigo. Eu deleito em ouvir a sua voz. Eu deleito em ver as tuas lágrimas, em ouvir os teus gemidos, porque eu conheço a sua vida, eu conheço a sua necessidade, eu conheço a sua estrutura, e eu sou um pai justo, um pai bendito, um pai amoroso. Não é como aquele injusto juiz que não respeitava ninguém, não respeitava homem algum. Deus, ele nos ama, Deus, ele tem um prazer em ouvir a nossa voz. Então, quem sabe, passamos o dia inteiro. Quantas vezes passamos horas fazendo tantas outras coisas, mas não nos pensamos em fazer aqui um momento em especial, um momento de estarmos falando com Deus. Coisa boa é quando nós já acordamos falando com Deus. Quando vamos ao trabalho, à faculdade, falando com Deus. Quando você está no trabalho ou estudando, você está falando com Deus. Na hora das refeições, falando com Deus. Deus, ele tem um prazer em nos ouvir. Deus tem um prazer desse relacionamento conosco. Porque às vezes lembramos disso quando as coisas não dão muito certo, não dão muito bem. Quando precisamos de um socorro imediato, aí lembramos. Mas Deus sempre está lá pela misericórdia também para nos atender. Mas aqui o texto diz que Deus, ele se deleita em ouvir. Por quê? Deus, ele fará justiça aos seus escolhidos. A quarta lição que nós podemos tirar desse texto, ainda no versículo 7, no versículo 8, diz que, ainda que pareça demorado em responder, Jesus diz, digo-vos depressa que ele fará justiça. A oração é atendida conforme a vontade soberana de Deus. Às vezes pensamos, até entendemos, e até parece mesmo, que está sendo demorado. A resposta de Deus está demorando. Parece que Deus está demorando em nos atender. Isso nós pensamos. Às vezes nós até falamos. É verdade que isso acontece. Aqui o texto diz que ainda que pareça demorado. É porque ele está preparando algo melhor para realizar. Ele conhece. Ou também para nos auxiliar naquele momento que estamos passando. Nem sempre Deus atende de imediato. Quando nós pensamos aqui, orei, na mesma hora aconteceu. Às vezes não acontece isso. E às vezes nós pensamos que isso é uma demora, mas não. É porque Deus, ele está preparando algo melhor no tempo dele e da forma dele. O que nós devemos fazer é continuar orando. Continuar orando. Mesmo que nós não tenhamos ali um vislumbre daquilo que possa acontecer, daquilo que nós precisamos, vamos continuar orando. Porque a nossa oração, ela é atendida conforme a vontade do nosso Deus. E nós sabemos que a vontade do nosso Deus, ela é boa, é agradável, ela é perfeita. Essa é a vontade do nosso Deus. E nós também falamos que nosso Deus, ele é soberano. Nosso Deus, né, nós louvamos sobre isso, nós cantamos que nosso Deus é soberano, está em vários textos. Então ele conhece nosso passado, nosso presente, nosso futuro. E ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E mesmo quando nós não pedimos como convém, porque nós não sabemos. O apóstolo Paulo escreveu que o Espírito Santo, ele intercede junto a Deus para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor atenda
da maneira dele, da forma dele. O Senhor diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando nós lemos aquele texto, 1 Pedro 3, se não me engano, versículo 8, que um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, ainda que pareça demorado, persevere na oração. Ainda que você não tenha uma resposta de imediato do Senhor, persevere na oração. Clame, continue orando. É um dever. E nunca desanimar. Nunca desanimar. Sempre orando, porque a oração, toda a oração que fazemos para Deus, Ele responde. Ele responde. O não é uma resposta, o silêncio é uma resposta. Né? Às vezes pensamos que Ele vai nos responder do nosso jeito, do nosso modelo, do nosso pensamento. Olha, quero que Deus me responda assim, assim, assim. Às vezes Ele responde, às vezes não. Porque nós falamos que é atendido pela sua vontade soberana. Ele conhece o melhor para nós. E às vezes, naquele momento, naquela situação, não é o melhor para nós. Então Ele responde: aguarde, espere um pouco mais. Então nós devemos estar perseverando em oração. Porque Ele se deleita em ouvir a nossa voz. Esse juiz injusto, ele atendeu devido à importunação daquela mulher. E o Senhor, Ele diz, né, eu vou fazer justiça porque aquela mulher não possa voltar mais aqui e me importunar. E Jesus falou assim: você ouviu o que Ele disse? Ele falou que ia fazer justiça para que ela não voltasse para importunar. Olha a causa. Ele só atendeu o pedido da requerente porque ela insistiu. Não porque ele era bom, não porque ele queria fazer. Porque o texto já diz, Jesus já falou, ele não respeitava homem algum, não temia a Deus. Então o que se pode esperar de uma pessoa dessa? O que pode esperar de bom de uma pessoa dessa? Mas Jesus, ele diz, mas Deus, o nosso Pai, não é assim. Não é dessa maneira que Ele atende. Ele tem prazer em nos ouvir, em nos atender. Então, que essas lições possam ficar gravadas no nosso coração. Que nós possamos meditar, refletir nesse texto. Porque no finalzinho, no versículo 8, o Senhor também faz uma pergunta. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Podemos ver que no capítulo 17, capítulo anterior, Jesus está ensinando sobre a vinda do reino de Deus. E à medida que os anos passam, vamos perceber uma decadência espiritual, um esfriamento espiritual. Observe que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriando. Então Jesus, ele lança essa pergunta: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Será que quando ele vier encontrará a sua igreja em oração? Ou será que a gente vai deixando, se esfriando? Por que será que nós devemos orar? Não. Vamos deixar as coisas acontecerem. Deus tem o melhor para nós, né? Assim que muita gente pensa. Para que orar? Ou alguém diz, eu não sei orar. Né? Ou alguém coloca sobre outra pessoa a carga da oração. Né? Irmão, esteja sempre orando por mim. Né? Encontrei uma vez uma pessoa, e sempre quando ela me via, ela falava assim, esteja orando por mim, ore por mim, ore por mim. Aí eu falava assim, irmão, o que eu preciso orar? Seja específico. Né? Me explique, o que eu preciso orar para o irmão que o irmão necessita? Dialogue comigo, vamos conversar. Vem aqui. E aí o irmão não me falou. Mas é um hábito. Né? A força do hábito.
Mas Deus não quer isso. A oração deve ser constante e prática da nossa vida. Inconstante. Jesus começa dizendo, o dever de orar sempre e nunca desanimar, nunca desfalecer. É um dever. E aquilo que é dever, temos que fazê-lo. Porque é o Senhor que está falando. Se é um dever, temos que fazê-lo. Vamos estar meditando nesse texto, né? Vamos estar refletindo nesse texto, preparando o nosso coração. Porque quando nós oramos ao Senhor, aqui o texto diz, garante para nós, Ele depressa nos fará justiça. Depressa. Interessante isso, né? Depressa. Mas o Senhor parece que está demorando tanto. Aqui, Ele fará justiça. O nosso tempo não é o tempo de Deus, não é a maneira de Deus. Continue orando. Insista, persista, persevere. Isso, oração. Né? Quando nós vemos aquela noite, quando os discípulos eles estavam cansados, sonolentos, não conseguiam orar, olhos pesados. E Jesus falava, não consegui orar 1 hora comigo. 1 hora. Persevere na oração. Vamos perseverar orando. Não somente hoje, não somente amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, orando. Quando nós estamos sempre em oração, sempre são conhecidas diante de Deus as nossas necessidades. E Deus sempre estará nos respondendo. É um diálogo. Já pensou você ficar em casa 1 semana sem conversar com seu marido, ou com sua esposa, ou com seus filhos? Já se imaginou isso? Não fale nada, não converse nada, não diga uma palavra. Seria muito estranho isso, não seria? Logo entraria numa crise. Porque às vezes passamos 1 semana e não separamos um tempo precioso para falar com Deus. Às vezes nós temos uma agenda tão grande, tão corrida, tantos compromissos, não é assim? Tantos compromissos. Mas nesse compromisso diário, existe ali um tempo para falar com Deus, tempo dedicado para falar com Deus. Vamos refletir sobre isso. Orar sempre e não desanimar. Ore sempre. Vamos orar sempre e não desanimar. Não deixe que o desânimo tome conta do coração. Quando ele toma conta do coração, quando ele começa a entrar, ele vem de mansinho, vem devagarinho e vai deixando você sem forças. Muitas pessoas passam por essas crises, se assim podemos chamar, porque não se atenta a esse texto. Tantos outros, mas como exemplo esse texto. Orar sempre e não desanimar. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Que o Senhor possa nos conceder a graça e o fortalecimento e o poder para que nós possamos estar em constante oração. Não é fácil. E nunca foi fácil. E nunca será fácil. Sempre será um ministério que é conduzido por poucos. A história diz isso. Observe quantas pessoas preferem um espetáculo. Quantas? Se nós marcássemos um ingresso para um espetáculo de famosos, encontraríamos multidões. Agora marque aí 1 hora de oração, de quebrantamento. É isso. E Deus, que é soberano, que conhece o nosso coração, e já deixou escrito para nós. Está aqui na sua palavra. Se nós a consideramos, nós temos a palavra de Deus como nosso manual de conduta, de prática, de fé. Esse manual, a Bíblia Sagrada, está aqui. Orar sempre. Não é apenas um privilégio, é um dever.
dever que deve ser cumprido por cada um de nós.